compartilhamento. Tá bom aqui a visualização para você, Larissa? Tá ótimo, só o áudio cortou um pouquinho. Tá me ouvindo melhor? Tô sim. Então, a gente vai começar com a jornada Ali, me apresentando, falando sobre as empresas, que no caso a gente não tem. Vamos ter a palestra de inovação, produtividade, indicadores e logo após o encerramento. Então, a gente vai pular essa parte, né? Porque como é uma etapa que a gente está improvisando, né, do coletivo para o individual, tá? Não tem problema que cada um fala o seu nome, o nome da empresa, a área de atuação, né? Então, a gente disponibiliza ali 30 segundos no máximo, né, para que esse empresário fale da sua empresa, mas a gente vai estar pulando essa parte. E aqui, Larissa, de uma forma mais visual, na verdade, o cronograma que a gente segue dentro do projeto A. Então, o projeto tem 4 fases, tá? A primeira delas é essa aqui, identificação do problema. Então, a gente já realizou o autodiagnóstico, entendeu como que é o perfil da empresa e que estágio a empresa se encontra. Já realizamos a etapa 2, entendendo quais são as dores, necessidades, quais são os problemas, o quanto isso impacta no faturamento e o quanto isso impacta nos custos, entendendo qual que é a prioridade nesse momento e montando o plano de ação. E depois a gente tem a palestra de inovação, produtividade e indicadores. Aqui, Larissa, só teve uma pequena mudança, né? Que o encontro 2 foi o mapeamento do problema e a etapa 3 é essa palestra, inovação, produtividade e indicadores, tá bom? Só essa mudança na metodologia. Logo depois, a gente vai para a fase 2, que é a fase da solução, falando sobre orientações para prototipagem, os testes, né, como envolver a equipe nesse sentido, qual tipo de solução que a gente vai estar desenvolvendo dentro do projeto. Depois, a gente tem a etapa 5, que é uma continuação, entendendo que tipo de solução vai ser essa, se vai impactar o meu cliente interno, funcionários e colaboradores, ou o meu cliente externo, que ali é o meu cliente final. Vamos também, nessa etapa, realizar o cálculo da produtividade, tá? Que é aquele do faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas. E também vamos estar retomando o plano de ação. Tá? Então, a cada encontro individual, a gente vai estar revendo como que está o andamento de cada ação que a gente vem discutindo dentro do projeto. Quando a gente vai para a etapa 6, a gente já entende o que vai ser testado dentro da empresa, né? Qual tipo de protótipo, e vamos utilizar outra ferramenta, além do plano de ação, que é o 5W2H, que ele nos ajuda a responder o que vem a ser essa solução, por que eu estou desenvolvendo, para quem, como, onde, quando, se vai ter algum custo adicional, tá? Também vamos rever ali o plano de ação. E aí, da etapa 6 para 7, a gente vai disponibilizar ali mais 2 semanas para que você consiga desenvolver junto com a equipe essa solução, entendendo ali se essa solução foi positiva, né? De fato, amenizou ou eliminou essa dor da empresa, se houve, né, uma boa resposta em relação ao cliente, né, para essa nova solução que você está desenvolvendo, se houve ganhos de produtividade. Então, nessa etapa 7, a gente vai falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, fazendo uma retrospectiva desde a etapa 1 até a etapa 7, aquilo que a gente discutiu e que a gente colocou em prática, tá? E depois a gente vai para a etapa 8, que é uma etapa de encerramento, onde vocês falam sobre a experiência de vocês durante o projeto, o que somou, o que agregou, quais foram os impulsionadores, de repente foi aprendizados, conhecimentos, network, e os retratores, de repente a inflexibilidade ali de tempo, de estar participando mais das reuniões, tá? E depois a etapa 9, que aí a gente passa 2 meses, né, sem
sem estar com a empresa, e a gente retorna para realizar novamente o autodiagnóstico, entendendo quais foram as mudanças e no que isso impactou para a empresa, e também o cálculo da produtividade. Então, esses são os 4 momentos da jornada da produtividade. E aqui a primeira palestra sobre o que é inovação. Larissa, o que vem à sua cabeça quando você pensa em inovação? Fazer algo novo? Bem, algo novo, né? Não necessariamente algo que, de repente, te custe um certo investimento, né? Que seja algo caro, sofisticado, não. Com os recursos que você tem à sua disposição dentro da empresa. Então, é eu recriar algo, é eu introduzir novidades ali dentro da minha empresa, uma melhora ali no produto, na minha prestação de serviço, no meu atendimento, da forma com que entrego, né, esse produto para o meu cliente. Então, tudo isso é inovação. É o olhar atento do que está acontecendo dentro da minha empresa, entendendo que uma dificuldade pode se tornar uma oportunidade dentro da empresa. E, claro, essa inovação, ela tem que fazer sentido, né, para os seus clientes, né? Isso tem que ter um diferencial para que você esteja um passo à frente do teu concorrente. Então, é isso que a gente chama de inovação. E essa inovação, com certeza, é um novo conhecimento, é um novo protótipo, um produto comercializado. E aqui a gente tem a visão de 3 autores, de pensadores, né, na gestão, que eles dizem o seguinte: o Peter Drucker, considerado da economia, ele diz que a inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. Já para o Prahalad, ele entende que a inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. E o Ernest Goodin, ele entende que a inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. Ou seja, eu posso ter um produto dentro da minha empresa, eu posso agregar uma nova característica, uma nova funcionalidade, um novo atributo, né, que satisfaça, né, cada vez mais a necessidade do meu cliente. E aqui a gente tem alguns tipos de inovação, né, que com certeza se destacam no mercado pela praticidade, comodidade, facilidades. Então, uma embalagem que se encaixe com as outras e facilite o transporte é um tipo de inovação logística, né, entendendo que essa embalagem ali pode otimizar o espaço ali dentro do transporte, né, que não vai cada uma estar em cima da outra, que não vai comprometer ali a embalagem, né? Então, esse é um tipo de inovação logística. Um alimento que não estraga depois de descongelar é uma inovação de produto, porque, Larissa, a gente entende que aquele produto, né, de repente um laticínio, que ele fica muito tempo ali fora do congelador, ele vai perdendo as características, ele fica até impróprio para o consumo. Mas se eu consigo manter essas qualidades dentro desse produto, que ele não perca, né, o consumo, né, que a gente possa depois estar consumindo ele, esse também é uma inovação de produto. E um serviço de lavacar, em que o prestador de serviço vai até a sua casa, é um tipo de inovação de serviço, né? Um serviço que proporciona comodidade, praticidade, né? Hoje eu vejo que as pessoas estão cada vez mais com a rotina, né, bem acelerada, bem corrida, né? Então, se eu tenho esse serviço que vá até a minha casa, né, leve o meu carro para fazer essa revisão ou para lavar ele, poxa, isso vai economizar o meu tempo, né? Eu confio nessa empresa para levar o meu carro e isso me gera também comodidade. E todas as melhorias geram valor para algum dos envolvidos. Eu não sei se você já viu, Larissa, mas tem empresas, até aqui do Brasil, né, que você mesmo, você vai ser o autoatendimento. Então, você tem um mercadinho que você próprio vai fazendo as suas compras e você mesmo vai passando no caixa, né, realizando o pagamento. Né? O Pão de Açúcar tem um serviço parecido com esse, né? Por exemplo, você programa a sua compra, né? Então, você pede uma lista lá daquilo que você precisa, tem esse funcionário que é designado para colocar ali no carrinho as coisas que você solicitou, e aí quando você chega, né, no mercado, tem um caixa exclusivo ali somente para você passar. Então, olha quanto isso agrega. Deve ter algum custo embutido, né? Por exemplo, para quem é cliente de fidelidade, alguma coisa nesse sentido, mas são coisas que nos auxiliam no dia a dia, né? Que são coisas práticas, né? E que geram também comodidade.
E quem para você, Larissa, quem que pode inovar dentro da empresa? Qualquer pessoa pode inovar. Exatamente. Então, e acho que a gente tem alguns mitos, Larissa, que acabaram caindo por terra, né? No sentido de inovar. Inovar é criar produtos, serviços novos. Não, eu posso inovar a partir de um produto já existente no mercado, acrescentando essa nova funcionalidade, esse novo atributo. Inovação sempre está ligada à tecnologia, não necessariamente. Você pode inovar a partir de lápis, papel e caneta, ali borracha, né? Que você vai criando ali o teste, o teu protótipo, não tão necessariamente ligado à tecnologia. Inovação sempre exige grandes investimentos, também outro mito que acabou caindo por terra. Só inova quem é muito criativo, não. Basta a gente querer, ter força de vontade, fazer pesquisa, ir para a internet, conversar, né, com pessoas que estão ao meu redor, do mesmo segmento ou não, fazer esse benchmark. Inovação é para grandes empresas, também caiu por terra, porque cada vez mais a gente vê que tanto as micro e as pequenas e as médias também estão trabalhando com inovação. Então, foram alguns produtos alguns mitos que caíram por terra. Larissa, você só me permite rapidinho aqui atender a minha irmã, que ela está ligando? Só um momentinho, por favor. Por favor, tá? Oi. Vamos lá, voltando, Larissa, desculpa, viu? Não, imagina, acontece, é ao vivo. Vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente viu que esses mitos acabaram caindo por terra. Vamos lá. E aqui, Larissa, desculpa, acho que eu pulei algum. Não, parou no inovação é para grandes empresas mesmo. Isso mesmo, tá certo, então. E aqui, Larissa, algumas tendências que a gente observou que vêm ganhando, né, nesse período de pandemia, que já existiam, na verdade, mas que ganharam força durante a pandemia e são tendências que, né, que vão estar permanecendo no mercado. O primeiro delas é o delivery, né, porque naquele momento do pico ali da pandemia, tinha a quarentena que as pessoas não podiam ficar recebendo visitas em casa, a gente não podia estar visitando os parentes, né? Então, foi um período tenso ali e as empresas se preocuparam nesse momento. Poxa, a gente tem que continuar atendendo o nosso cliente. E essa foi, com certeza, uma grande alternativa, né, para que evitasse esse contágio maior do vírus ali, com o maior número de pessoas circulando dentro de mercados, né, de padarias, né? Então, esse é uma tendência que ainda está ganhando força, que vai permanecer, que é o próprio delivery. Uma outra, Larissa, que é o homeschooling, né, o home office, que também ganhou força ali durante a pandemia, né? As empresas tiveram que se adaptar naquele momento, né, se resguardando ali a saúde dos colaboradores e funcionários, né? Então essas pessoas passaram a executar as atividades ali no conforto do próprio lar. E aí empresas também viram uma outra oportunidade, né? Poxa, tem pessoas trabalhando no home office, vou começar a produzir, né, roupas para que essas pessoas trabalhem mais à vontade, que é os pijamas. Não sei se você já ouviu falar. Não. Tem Para trabalhar em casa, boa. Né, assim, para que a pessoa fique mais à vontade, né? Tem o pijama, quando chega a época do frio, tem as pantufas também. Então, através de uma dificuldade, né, se enxergam as oportunidades. Isso é bem legal. E também as crianças, naquele período, que não podiam estar frequentando as aulas, né? Porque eram pessoas ali que estavam, que eram mais preocupantes, né? A gente tinha os idosos, as pessoas com doenças autoimunes, o pessoal da saúde, né? Então, esse público, ele tinha uma atenção especial, e as crianças eram desse público, né? Então, o homeschooling, acredito que seja uma tendência também, claro, hoje as aulas já retornaram, né? A gente já tem uma maior flexibilidade, não tem mais restrição,
mas de repente para aqueles alunos, né, que viajam, que o pai, né, não tem um local certo para trabalhar, pode estar adotando, né, essa nova forma de estudar, que é o homeschool. Um outro, esse equipamento aqui da direita, a gente ainda vê em alguns locais, principalmente em clínicas, né, em laboratórios, a gente vai fazer exames, onde a gente não tem o contato com o equipamento, né? Então a gente pisa ali naquela parte preta e o álcool em gel já cai ali diretamente para a mão, né? Para fazer essa higienização, né? Então hoje a gente vê não com toda a frequência, né? Até porque o vírus hoje, né, está numa intensidade bem menor do que lá em 2020, 2021, mas existem algumas empresas que ainda têm. Outros deixam o álcool em gel exposto ali no balcão de atendimento, né, em alguns locais próximos, a gente ainda vê esse equipamento. E uma outra coisa que a Ambev, naquele período, né, tenso ali da pandemia, ela doou 500 mil unidades de álcool em gel, né, que foram doados ali para hospitais públicos, né, entendendo que os hospitais públicos carecem desses insumos básicos. E o álcool em gel era medida naquele momento também da prevenção contra a Covid-19. Então, uma bela iniciativa da Ambev, né, de ter esse olhar, essa empatia, né, por conta das pessoas, né, que precisavam ir ao hospital e que poderiam correr o risco de serem infectadas também. E aqui, Larissa, é bem legal. Aqui a gente tem um exemplo de uma cantina, se não me engano, ela fica no centro de São Paulo. Então, a foto de cima é o período ali, antes da pandemia, em que a gente tinha um movimento maior de pessoas consumindo, frequentando o local, e ali no período de pandemia, que eu acredito que eles adaptaram também ali o serviço de delivery e o de retirar o produto no próprio local, né? Porque eles não poderiam consumir ali na época da pandemia. O que eles pensaram? Poxa, a gente tem que se fazer presente na mente dos nossos clientes, né? A gente não pode perder eles nesse momento, né? São pessoas que, de repente, até estão em casa com medo de sair na rua, não querem nem vir aqui retirar o produto, com medo de se infectarem, por conta do medo que se colocou a mídia em si, né? Sempre casos passando pela TV, de pessoas morrendo, enfim. O que eles pensaram? Caramba, a gente tem que fazer algo assim para impactar os nossos clientes, para a gente se manter vivo, né, e se manter cada vez mais presente no mercado. Eles pensaram o quê? Vamos colocar a foto nossa, dos gerentes e dos funcionários nas embalagens dos alimentos, para que quando eles estiverem consumindo, eles vão estar sempre, né, visualizando ali o nosso rosto, e assim a gente vai ficar na mente dos nossos clientes. Então, foi uma excelente sacada, e eles desenvolveram essa embalagem, que parece ali de papelão, com várias divisórias, com carne, salada, legumes, né? Então, foi uma outra estratégia adotada pela empresa, né? De levar uma melhor experiência ali para o cliente. Bem legal. Legal. A ideia que essa cantina teve naquele momento. E aqui a gente tem 3 exemplos da inovação, a incremental, a radical e a disruptiva. A incremental, ela melhora algo já existente, a radical transforma a indústria e frequentemente cria novos mercados, e a disruptiva é a disrupção em um mercado já existente. Então, aqui a gente tem um exemplo da inovação incremental, né? Tendo essa primeira TV aqui, se eu não me engano, é início do século XX, em que a gente nem tinha o controle remoto, a gente tinha que apertar o botão para mudar de canal, né? Ou para diminuir ou aumentar o volume. E como foi na evolução durante os anos ali, até a gente chegar nessa hoje tela fininha, que permite sempre uma melhor imagem de resolução, no conforto do nosso lar, para a gente poder assistir um programa de entretenimento, uma novela, né, o Netflix, né? Então, esse é um exemplo de inovação incremental. Aqui um exemplo de inovação radical, que é o próprio disco de vinil, né, passando depois por aquela fitazinha que colocava ali na rádio, né, para gravar a música que estava tocando naquele momento, passando pelo CD, depois o MP3, 4, 5, 6, 7, que até o pessoal colocava, Larissa, né, no ouvido para fazer uma caminhada, né, para correr ali na praia. Então, existia o MP3, e hoje o Spotify, né, esse aplicativo, né, que está na palma da nossa mão através do celular, em que a gente tem vários gêneros de música, rock, jazz, pop, rock, né, que a gente pode estar ouvindo na hora que a gente quiser.
E aqui um exemplo de inovação disruptiva. O próprio WhatsApp, né, que é uma ferramenta ali de comunicação, em que a gente, além de mandar mensagem, nos permite enviar mensagens de voz, enviar mensagens ali, né, ao vivo, que a gente consegue ver a pessoa do outro lado da tela, chamada por vídeo. O próprio Netflix, hoje, né, que cada vez mais estão trabalhando para passar uma melhor experiência para o cliente, seriados, filmes, novelas. O Twitter, que tem notícias ali em tempo real. O Nubank, né, um banco digital também trazendo grandes vantagens, né, e taxas menores em relação aos bancos tradicionais. O Uber, que hoje, antes a gente tinha que chamar o táxi por telefone, e através do aplicativo a gente consegue saber aonde esse Uber está, quanto tempo falta para ele chegar, qual que é a cor do carro, a placa, né, quantas corridas esse motorista já realizou, a foto desse motorista, né? Então é um aplicativo que também é muito prático, né? Nos auxilia no dia a dia, principalmente quando a gente está atrasado para algum compromisso, a gente já pensa no Uber. E o Google, essa ferramenta que passou, além de ser uma ferramenta de pesquisa, né? Tem o Google Planilhas, o Google Fotos, o Jamboard, que a gente já utiliza também dentro do projeto Ali. Então, esses foram os exemplos de inovação. E aonde, Larissa, na sua opinião, a inovação pode ser aplicada na minha empresa, Larissa? Onde você acha que eu posso levar a inovação? Acredito que em todos os pontos, né? Na entrega para o cliente, na parte do acompanhamento mesmo, que é algo que eu venho trabalhando, na questão do atendimento também, em muitos pontos. Isso mesmo. Então, a gente pode levar inovação nos processos, como você falou, essa melhor entrega na comunicação ali, bem legal, em marketing, vendas, práticas sustentáveis, transformação digital, finanças, gestão, em muitas áreas dentro da empresa. Sim. E que para você, Larissa, a inovação impacta na produtividade? Ah, com certeza. Ter os processos, né? Inovar com os processos bem definidos vai impactar bastante. Certeza. Acho que tem uma complementa a outra, né? Ambas caminham ali lado a lado e para uma empresa, né, conseguir realizar as entregas, né, bater as metas, né, ela tem que se preocupar, né, com a inovação, né, sempre estar pesquisando, entendendo o que é a tendência agora no mercado, que tipo de aplicativo, de software, né, vamos entregar esse resultado aí em tempo hábil, né, que vão me dar novos insights, que vão poder proporcionar também grandes melhorias ali dentro da minha empresa, né? Passar uma melhor experiência para o meu cliente, sem dúvida. E aqui a gente chega na parte 2 da palestra, Larissa, que é a parte da produtividade. Então, o que vem a ser a produtividade? Que é a razão, né, da quantidade de produtos que eu utilizo ali na produção, dividido pela quantidade de insumos que são ali utilizados na sua elaboração, ou seja, é a produção dividido pelos recursos. E a produção está ligada ao faturamento ou à quantidade, e os recursos estão ligados à mão de obra, à matéria-prima, o maquinário, a estrutura e o tempo. Então, um exemplo aqui ligado, né, da quantidade ligado à mão de obra. Então, quantos quilos de massa por homem, né, eu consigo fabricar ali dentro dessa linha de produção, né? Quantos quilos eu consigo produzir ali durante o dia, né? Eu acho que é uma massa de macarrão ali, de talharim, não está muito especificado, mas quantos quilos eu consigo produzir por homem? Um outro exemplo ligado à quantidade, né? Está ligado à matéria-prima. Então, quanto de madeira eu preciso para produzir uma quantidade X ali de raquetes? Essas raquetes parecem aquelas de raquetes de ping-pong, né? É bem legal. Sim. Quanto que eu consigo estar, quantas fornadas essa padaria consegue estar realizando, entendendo os horários assim, de maior fluxo, né? De repente, o horário da manhã, o horário do cafezinho, o horário do final da tarde também, que as pessoas, né, culturalmente costumam se reunir para conversar, né? Entendendo ali quanto que essa padaria consegue entregar, né, para esse cliente, quantas fornadas ela consegue produzir por dia. Um exemplo ligado à quantidade, à estrutura. Então, quantos atendimentos por sala, pensando nesse profissional que realiza serviço de micropigmentação,
alongamento de cílios, uma manicure, de repente um psicólogo, um dentista, né? Então, quantos atendimentos eu consigo realizar dentro dessa sala? Um exemplo ligado à quantidade de tempo. Então, quantas entregas, né, esse restaurante, essa padaria, essa loja consegue realizar por dia, né? Levando em conta a quantidade ali de clientes que solicitam esse tipo de serviço, levando em consideração, né, a minha disponibilidade, os recursos ali de motoboys para executar essa entrega. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos de produtividade. Então, para sabermos se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso que a gente faça essas medições, né, esses dados e esses indicadores para que a gente tenha essas decisões mais assertivas. Então, aqui a gente tem a visão de Norton e Kaplan, que são dois doutores da administração, que passaram pela renomada faculdade de Harvard, que eles entendem que medir é entender. Entender é conhecer, conhecer é poder. Então, a partir do momento que eu faço essas medições, né, que eu acompanho esse processo, eu entendo o que está acontecendo dentro da minha empresa, eu conheço se alguma área, né, está tendo algum tipo de dificuldade, está tendo algum entrave, algum tipo de desperdício, né, algum gargalo, e assim eu tenho condições de criar estratégias para minimizar essa dor. Então, entender é conhecer e conhecer é poder. E aqui, Larissa, a gente pega por que medir e avaliar. Os indicadores são formas quantificáveis de entender como está o desempenho da empresa. Então, a gente compara, né, as metas com o resultado. Então, nesse lado esquerdo, eu tenho expectativa do sucesso, né? Como é que esse menininho vai fazer para chegar até ali a bandeira? Ele não tem obstáculo, então é uma linha reta, ele não vai ter dificuldades. Só que a realidade do dia a dia é outra, né, Larissa? Não é tão fácil assim. Então, a gente vê curvas, dentro dessas curvas tem esses obstáculos, né, que impedem a minha chegada até ali a bandeira. Identificar quais foram esses problemas e aonde estão as suas causas, né, e coletar esses subsídios para as ações corretivas, né. Então, o que está impedindo esse menino? Por que houve esse obstáculo? Por que, de repente, ele não se programou nesse sentido? Quais foram a estratégia? Será que ele poderia ir por um outro caminho a não ser esse? Né? Então, coletar esses subsídios para essas ações corretivas. E aqui é preciso conhecer os aspectos que impactam no desempenho da empresa, as principais dificuldades e gargalos da empresa, onde estão as maiores dificuldades. Está ali no setor operacional, está no administrativo, está na entrega da minha empresa, ali no delivery, para a gente caminhar em direção ao melhor desempenho possível. E aqui, que indicadores acompanhar, né? Então, a gente tem alguns indicadores que a gente entende, né, que são ali específicos, aonde está a dor da minha empresa. Então, hoje eu vou entender que aqueles que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa ou que, no momento, representam gargalos. Então, se eu entendo que a minha dificuldade hoje é pagar contas, o indicativo que vai mostrar isso é os custos. Por que eu estou tendo custos tão altos? E aí eu entrar nas planilhas, entrar no meu sistema, identificar o porquê que esses custos estão altos, entrar com ações para estar minimizando ou eliminando a dor da minha empresa. E aqui a visão, novamente, né, do Peter Drucker, o que pode ser medido, pode ser olhado. Se eu tenho esses dados, né, se eu conheço o processo, se eu identifico ali, né, que há uma dor, que há um gargalo, eu posso criar, né, estratégias para melhorar, para otimizar para melhorar o desempenho da minha empresa. Então, pode ser medido, pode ser melhorado. E aqui a gente parte para a definição desses indicadores de desempenho, né? Então, o porquê, né, desses indicadores. Então, a gente tem que criar metas e objetivos ali durante a etapa do planejamento. É interessante que a gente pense, né, esses indicadores ligados ao desempenho, sobre a satisfação do cliente, sobre a satisfação também das pessoas que trabalham conosco, nossos funcionários. Que mais? Sobre a ótica, né, dos clientes e das pessoas interessadas, de que forma eu utilizo os recursos dentro da minha empresa, sendo mão de obra, maquinários, será que eu estou utilizando com eficiência e eficácia? E será que também eu sempre estou disposta, né, a testar novos aplicativos, né, melhorar o processo, né? Então, a criatividade, colocar a minha criatividade
né, em prática, desenvolver novas formas, né, desenvolver os processos, os projetos. Então, essa parte é da definição dos indicadores, né, que pode ser ali ligado, né, à prestação de serviço, orçamentos fechados, faturamento, o ticket médio, a satisfação ali também do meu cliente. Então, a gente vai entender quais são esses indicadores, quais são as metas, realizar o monitoramento desses resultados, fazer a coleta desses dados, né? Então, se essa dor está ali no setor operacional, então conversar com as pessoas responsáveis ali do setor operacional, realizar essa atualização dos sistemas e controles, tá? É sempre importante, né, o sistema ser alimentado para que eles nos entreguem os resultados ali em tempo hábil, né, para que a gente tenha o tempo ali necessário de fazer essas correções, essas revisões e realizar ali uma melhor entrega. Analisar esses números, né, comunicar os resultados à equipe. Então, é interessante que, além dos sistemas e planilhas, esses resultados possam ficar, né, sobre a disposição deles em locais estratégicos, para que eles saibam qual que é a entrega desse mês da empresa, aonde a empresa quer chegar, né, quais são os números, o quanto falta, a minha meta é X, quanto falta para mim chegar nessa meta X? Poxa, hoje é dia 31, eu tenho até segunda-feira, dia 3, então quanto que falta? Então, é preciso ter essa comunicação no setor, perto do setor operacional, perto das salas de reuniões, em locais onde vocês identifiquem, né, que essas pessoas possam ter acesso a essas informações. E, posteriormente, o desenvolvimento dessas ações necessárias. E aqui a gente se encontra em dois momentos, né, onde eu estou com a minha carinha feliz, né, uma situação que está dentro ou acima do esperado, então eu vou identificar esses fatores que facilitaram ou dificultaram, né, ali o indicador para me chegar nesse objetivo, e aí eu consigo redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. O objetivo ali, a gente conseguiu chegar nesse objetivo. Mas se a minha carinha está triste, a minha situação está abaixo do esperado, né? Então, eu não consegui chegar nesse objetivo. Então, eu vou realizar análise para identificar os problemas e as causas. E aqui a gente tem essa árvore, né, que fala por que os resultados são diferentes do desejado? O que aconteceu naquele período? Será que foi uma falha ali no planejamento? Será que é um problema, né? Pensando ali na análise SWOT, fatores externos, né, o que não está sob o meu controle. Então, eu entendendo que o meu produto final, ele encareceu porque o meu produto, o insumo dele, ele vem lá de fora. E a alta do dólar acaba impactando ali no custo final do meu produto. Ou se é algo dentro da minha empresa ali, né, a falta de mão de obra qualificada também, que está ali sendo um entrave para que eu consiga executar as entregas dentro da minha empresa. Então, entender quais são essas razões que provocam esse resultado diferente. Tá? Então, a gente pode utilizar também essa ferramenta do 5W2H, que identifica fatores externos, como ameaças e oportunidades, e os fatores internos, que são as forças e as fraquezas. E aí, de repente, um exemplo, a gente pode pensar na técnica dos 5 porquês. Por que o produto não chegou no prazo combinado para o cliente? Porque o tempo de produção excedeu o tempo limite. Mas por que isso aconteceu? Porque a ordem de serviço não chegou a tempo. Por que a ordem de serviço não chegou a tempo? Porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações, né, que seriam executadas. Então, a raiz causa desse problema da entrega do cliente foi ali no planejamento. E que nos auxilia bastante, viu, Larissa? A gente utilizando a técnica 5 porque a gente consegue chegar na raiz do problema e pensar em alternativas, né? Para essa dor dentro da empresa. E aqui a gente chega na terceira parte da nossa apresentação, sobre os indicadores que a gente vai estar realizando, né, monitorando dentro do projeto Lali. Então, esse é o cálculo da produtividade, tá, Larissa? A gente vai realizar esse cálculo ali na etapa 5. E é interessante que, se você já conseguir puxar esses dados, levantar, para que quando a gente chegar à etapa 5, a gente consiga realizar esse cálculo. Tudo bem? Tudo bem. Então, é o faturamento bruto subtraído pelos custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. E aqui que vem a ser o faturamento bruto. Valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, o faturamento total do período.
E a gente não vai considerar receitas extraordinárias como venda de ativos ou aplicações financeiras. Então, de repente, a empresa ganhou, né, uma doação de um carro, né, ou algum tipo de aplicação financeira, elas não vão ser contabilizadas ali no cálculo da produtividade, somente o valor bruto mesmo. E aqui os custos variáveis, que são custos, despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Os valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado em um determinado período, matéria-prima, comissões de venda, etc. E a gente não vai contabilizar no cálculo da produtividade somente os variáveis, tá? Então, salário, aluguel, internet, telefone, a gente não contabiliza. E aqui a gente tem uma pequena observação de que, por exemplo, água e luz, elas podem ser consideradas custos variáveis para alguns negócios, mas custos fixos para outros. Por exemplo, nesse salão de beleza, água e luz são custos variáveis. E a gente entende uma situação, por exemplo, nesse mês de março, o salão promoveu uma promoção ali de unha, hidratação, alongamento de cílios, massagens, né, que atraiu muitos clientes, né? Então, os custos, né, foram maiores, porque houve uma maior procura de clientes. E quando chegou em abril, esse salão tirou a promoção, então não houve tanta procura, então não houve tanto gasto de água e de luz, por isso a gente entende que é um custo variável. Já no escritório de engenharia, água e luz são considerados custos fixos. E aqui, Larissa, essa tabelinha, depois eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Porque através dela que a gente vai conseguir identificar o que seria considerado os custos variáveis dentro da empresa. Então, aqui alguns exemplos, que é comissões de venda, sobre as vendas, os impostos sobre as vendas, o custo dos produtos ou serviços, embalagens, taxa de cartão de crédito, boletos, fretes, horas extras. Então, todos esses aqui são entendidos como custos variáveis. E aqui embaixo, os custos fixos. E aqui as pessoas ocupadas, que é o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independentemente de terem ou não um vínculo empregatício formalizado. Então, quem vão ser as pessoas contabilizadas nesse cálculo? Sócios proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias, profissionais da lei salão parceiro, estagiários e menor aprendiz, pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, né, entendendo ali o exemplo das grávidas, ou alguém que tenha sofrido um acidente de trabalho, né, que ficou um período maior, essas pessoas também não são contabilizadas, e o pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa. E aqui uma reflexão, quais são esses aspectos, Larissa, que para você impactam no desempenho hoje da empresa, e onde são esses maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa hoje? O que você me diz dessa parte, Larissa? Eu acho que o aspecto que mais impacta, na verdade, é ainda a questão porque da regularização tem um leque muito grande de serviço, né? E priorizar, assim, a questão de passar também as demandas, porque vira e mexe a gente pega coisas novas e primeiro tem que estudar para conseguir repassar. Então, entra a questão da produtividade, né? Que eu tenho que ensinar primeiro para depois a pessoa conseguir aprender e fazer. Então, entra muita questão da produtividade, da organização e que nem você falou a questão dos prazos, né? Porque aí você e puxando o porquê, né? O porquê do porquê, porque que não conseguiu entregar no prazo e tudo mais. Então, pode ser que seja um aspecto que impacta no desempenho também. E os maiores gargalos e dificuldades acabam entrando nisso também, né? Nessa parte de repassar o que eu sei, de delegar, de ensinar, para ter uma pessoa ali que consiga dar conta do operacional e eu sair mais dessa parte operacional e ir para a área comercial e ficar de fato onde eu quero ficar, né? Porque eu quero ficar mais na área comercial. Ok, Larissa. Então, você já identificou, né? A gente entende que hoje é uma dor, né? E tempo, assim, e energia, né? De você ter essa disposição de treinar essa pessoa, entender como que funciona esse processo, dar o tempo ali dela aprender e quando ela se sentir à vontade, você poder delegar. E para isso, a gente tem essa, como eu falei anteriormente, a matriz de Eisenhower, né? Que é o que é importante, o que é urgente. Então essa ferramenta a gente também vai te auxiliar nesse sentido, para que a Larissa não fique sobrecarregada e a Larissa, em algum momento, possa delegar
para que você tenha tempo, né, de se dedicar não só ao projeto, mas outras atividades, que nas reuniões do BNI, né, que as meninas até da Pruma falaram que começou 6h30 da manhã, Larissa. É tão cedo assim? A minha são 7 horas da manhã, né? Acho que a dela é na sexta-feira, então são 6h30. Caramba! E aí elas falam que pagam um cafezinho, pagam não sei o que de 250 por mês. É um valor ali considerável por mês. É isso mesmo. A gente paga 345 por mês, fora os cafezinhos. E tem uma galera grande aí que participa, Larissa? No meu grupo são 28 pessoas, mas são 7 grupos na Baixada e totalizando todos os grupos são aproximadamente 200 membros. Legal. E tem como ir fazendo network com outros grupos também, né? Então, antes mesmo de entrar aqui na reunião com você, eu chamei uma pessoa de um outro grupo, perguntei se seria presencial a dele na próxima semana para eu conseguir frequentar outros grupos também e aumentar a leque de network. Legal, muito bom. Sim. E aqui a gente finaliza, né, essa etapa 3 com a tarefa, né, para o empresário de acompanhar esses dados, Larissa, tipo, já montando, né, quais seriam os custos variáveis dentro da empresa, já puxar esse valor do faturamento bruto agora do mês de março, para que na etapa 5 a gente já consiga realizar esse cálculo. Tá ótimo. E é isso. Alguma dúvida, Larissa? Essa questão dos valores eu tenho bem estruturado, né? Que eu anoto na planilha. Eu tenho a planilha que eu anoto os fixos, variáveis e o que entra, para ter um controle. Legal, muito bom. Que mais? Se eu utilizar algum aplicativo necessariamente de acompanhamento desse processo, que a tua funcionária também, né, possa acessar ali, que vê que parte, né, desse projeto, né, sei lá, dessa obra, a empresa se encontra, você utiliza alguma coisa nesse sentido, Larissa? A gente utiliza o Trello, isso. A gente coloca o processo no Trello, aí tem um checklist, e aí a gente vai descrevendo o andamento dele no próprio card do Trello, onde tem o número do processo. Legal. O que você achou? Você tem familiaridade? Você achou difícil utilizar essa ferramenta? Não, eu gosto bastante. Eu utilizo para mim mesmo, que eu coloco todo o meu cronograma semanal que eu tenho que fazer, e eu utilizo um compartilhado com ela, que tem também a agenda dela, do que ela tem que fazer na semana ou então diariamente, e a gente coloca também todos os processos por lá, que eu consigo acompanhar o que está acontecendo. Legal. Então, até pensei nessa parte, né? Porque o Trello é o Kanban, sabe, Larissa? Só que de forma online. Então, você já está executando sem querer o Kanban. Sim. Né? E só que ela sente uma dificuldade nesse sentido. Teria de repente, algum videozinho, Larissa, que você pegou ali, ou até para ensinar a tua secretária, né, a tua auxiliar, de repente, para que eu possa passar para as meninas? O quê? Do Trello? Isso. Eu não cheguei a fazer nenhum vídeo. Entendi. Na verdade, eu só compartilhei com ela, perguntei se ela sabia mexer, ela falou que sim, e a gente começou a utilizar. Mas não teve nenhum vídeo assim que eu fiz para compartilhar. Seria isso mesmo que você estava precisando de um vídeo? Isso, de repente algum exemplo, né, do dia a dia, como utilizar isso, que eu acho que ficaria melhor para elas assimilarem, porque elas estão com muito com essa dor no mapeamento de processos. Os processos para elas não estão definidos. Então, há atraso ali na entrega do projeto, porque perde muito tempo. Às vezes, duas pessoas estão fazendo a mesma ação ao mesmo tempo, né? Então, há retrabalho também nesse sentido. Sim, eu posso te mostrar como que a gente faz, porque que nem hoje, lá eu acho que elas são em duas, né? São em 3, né? É a Natália, a Aline e a Vera, que é a mais velha, né? Que é a mais experiente ali, que já trabalhou com arquiteta já há muitos anos. Mas a Vera, ela tem essa dificuldade, principalmente nessa parte digital, né? E eu percebi que as meninas também, nesse sentido, têm. Né? Aí eu sugeri o Kanban, mas a gente não tem um local físico. Eu falei, poxa, dentro da associação, será que não tem um espacinho que vocês poderiam estar deixando ali? E só vocês mesmos utilizar? Né? Elas falaram que não, mas Lá eles não deixam colocar nada, então lá também não seria interessante. Entendi. Mas eu posso mostrar como que eu faço, porque também no meu é um pouco diferente, que só sou eu e a estagiária, né? E aí os processos eu deixo por conta dela. Então eu repasso tudo para ela fazer, então não tem como ficar, 2, 3 no mesmo processo, né? No caso, acho que a dificuldade delas pode ser essa.
Mas o Trello ajuda bastante a estruturar e até colocar no Trello o nome das pessoas, né? Então, uma pessoa, outra pessoa em cada aba. E aí colocar os processos direcionados para ela, sabe? Que nem, no caso, com a minha estagiária, eu tenho a minha parte e tem a parte dela. O projeto ele fica na parte dela. Quando ele vai para a revisão, que eu tenho que revisar o que ela fez, ela coloca na minha parte. Então, eu já sei que eu tenho que revisar para dar o ok e ela conseguir protocolar. Ah, legal. Se puder, claro, né? Que não for te atrapalhar, um videozinho rápido assim, né? Claro e objetivo, né? Que até colocando no grupo que isso não só é uma dor dela, mas de outras pessoas também, dentro, que eu já identifiquei dentro do projeto ARI, Larissa. Acho que é as boas práticas também, acho que isso ajuda bastante. Não só ali no grupo, né? Mas nessas trocas do dia a dia. Ah, maravilha. Então, Lia, pode deixar. Tá Eu comecei a bom? fazer isso agora, nesse ano, na verdade, e tem ajudado bastante. Que É legal. algo novo. Muito bom. E agora, Larissa, você tem um tempinho para a gente fazer a etapa 4? Você tem reunião agora? Como é que está a sua disponibilidade? Lias, a etapa 4 são quantos minutos mais ou menos? Que eu tenho só uma reunião depois da Receita Federal para fazer. Ah, então tá. Então, a etapa 4 pode ser que também, né, chegue ali uma hora. Você acha que vai te atrapalhar? É que eu marquei uma reunião para a Receita. Você, na parte da noite, atende também? Sim, sim, até às 8 horas. Sim. Quer retornar, então, às 7? Pode ser, pode ser. Ou então, o que a gente poderia fazer também é eu compartilhar o vídeo da apresentação, eu subo ali para o YouTube, né? E depois você assistiria, né? Se tivesse também alguma dúvida nesse sentido. O legal é que eu coloquei o filme do McDonald's, aquele Fome de Poder, onde ele mapeia ali o processo dentro Ah, daquela assisti. quadra de tênis, né? Aqueles desenhos ali, onde vai ser o pedido, né? Do cliente até a entrega ali, como montar um hambúrguer, a batata, é bem legal esse filme. Bacana, eu assisti Filme de Poder, gostei bastante. Eu coloquei esse trechinho desse filme, mais a parte de processos, né, para os empresários. Aí fica a teu critério, Larissa. Se você quer, por mim, a gente pode marcar hoje, ou então a gente pode deixar para segunda-feira, ver o que seria interessante. Tá, você vai disponibilizar esse que eu consigo assistir também, né? Aí eu tenho que assistir Isso, antes da gente entrar na quarta etapa, é isso? isso. Porque eu preciso que você assiste para entender que tipo de desenvolvimento de solução, que a gente pode até pensar no processo, né, desse parte de treinamentos, né, você saia do operacional e precisa se dedicar ali o estratégico. Sim, sim. Não, fechou então, Lia. Eu só tenho uma reunião da Receita, tenho só algumas coisinhas para enviar para os clientes, e aí à noite também eu tô mais tranquila. Se quiser deixar para a noite. Tá joia, tá joia. Então eu te chamo, tá? Porque minha cabeça tá gritante, Larissa, eu preciso lavar a cabeça agora. Eu nem almocei ainda, né? Minha irmã tá no mercado, tá voltando para casa. Então eu vou, né, dar esse tempinho, vou tomar um banho rapidinho, almoçar. E aí, quando eu tiver já almoçar, ó, 4 e pouco da tarde, vai dar certo. E aí eu te chamo. Se você tiver disposto, a gente faz hoje ou eu compartilho o vídeo. Tá, compartilha o vídeo comigo, Tá joia? tá? Compartilha o Tá, vídeo comigo, que eu já consigo ver à noite também. tá joia, então, Larissa. Só vou te pedir que das 7 ali tem um período que não deu para compartilhar. A minha foi uma outra travada. E aí a minha amiga teve que compartilhar da tela dela e eu fazer a apresentação aqui do meu. Mas no final deu certo, graças a Deus. E aí eu vou realizar outro na segunda-feira. Só que você falou que na segunda-feira para ti, a semana que vem está ida, não é isso? Segunda também é mais puxado. Geralmente é mais tranquilo quarta, sexta. Segunda é tudo. Passou o fim de semana, todo mundo quer informação, né? Então, Você acha interessante a gente marcar, Larissa, ficar muito em cima para quarta-feira, essa etapa assim, já para fazer o cálculo da produtividade, a gente pensar nesse desenvolvimento de solução? O que você acha? pode ser na quinta? Que é lá na Pode ser associação, né? isso. Tá, então se for na quinta, melhor. Aí na quinta-feira eu já fico por lá, aí eu já agendo a sala de reunião também. Tá certo. Seria no horário da tarde, que seria melhor? Pode ser. Tá, Qual combinado. horário fica bom pra ti? Que aí eu já deixo agendado lá.
partir das 15 horas? Tá, eu vou deixar então de 15 às 16h30? Pode ser, pode ser. Porque a Tá. minha intenção, né, o que eu quero fazer para as próximas etapas? É ter esse local que eu atenda tanto você como as meninas. Eu acredito que o Reinaldo também já iniciou ali dentro da associação, ou não? Ele vai iniciar. Ah, sim. Semana que vem que ele vai fazer a inscrição lá para virar sócio também. Ah, que legal, que legal. E o meu parceiro Bruno continua na diretoria? Também, Que legal, também, ele está lá na sessão. que bom, que Você vai bom, se encontrar com ele, eu acho, na quinta. que bom. E aí eu fui ver, Larissa, então, para me encontrar com as meninas, eu fui naquela cafeteria Quitanda da Vila. Ela é Sim, próximo ali dessa cafeteria, a associação, ou é um pouquinho mais para frente? Quintanda da Vila, Isso. qual é a rua lá? Eloy Fernandes. Vamos ver aqui. Eu Eu não pego a sei. Azevedo Sodré, aí acho que são 4 quadras. Aí, quando eu atravesso ali o semáforo, que eu vou para entrar na Washington Luiz, né, é a próxima quadra, a minha direita. Eu acho que é perto. É Quer próximo? fazer, quer fazer na cafeteria ao invés da associação? Eu queria ir na associação, porque eu conheço a associação. Não, então vamos na associação mesmo, que lá tem a sala de reunião, eu acho melhor pra gente conversar, é mais tranquilo. Tá joia, tá joia. As meninas estavam um pouco desconfortáveis, estavam sem luz, sem ar-condicionado, alguma coisa assim, né? E também elas estavam, tinha que resolver outras pendências, então a gente não finalizou. Mas aí na parte da manhã eu faço com elas online mesmo, só para finalizar o plano de ação. E até falar para elas, através desse videozinho, Larissa, acho que com o vídeo acho que vai simplificar pelo menos uma parte para elas se guiarem melhor daqui para frente, em relação aos processos. Não, maravilha, então, Lia. Tá? E Combinado. aí, mais uma coisinha, Larissa. Como você não conseguiu participar do cursinho do Rodrigo, ontem na reunião foi levantada essa. Ontem não, desculpa, na quarta, a hipótese de ter mais um, agora final de abril, começo de maio. Então, se tu puder já deixar uma folga dessa tua agenda, no horário de manhã, você conseguir participar do cursinho, e aí a gente conseguir fazer a consultoria também, vai ser maravilhoso. Sim, é que o curso são uma semana de manhã, né? Isso. Sim, é que para mim pega bastante, assim. Se fosse à noite é mais tranquilo, né? Eu conseguiria, mas de manhã pega bastante, mas eu posso tentar. Não prometo. Porque nem todo mundo que se inscreveu conseguiu participar, Larissa. É Então, porque durante o dia, né, a demanda vem, ter que atender cliente, correr atrás e o pessoal chamando, assim, a gente não consegue nem se concentrar direito, né? Durante o dia. Eu acho que à noite é mais tranquilo. joia. Então é isso, Larissa. Obrigada, tá? Fica com Deus. Vou E eu que tentar subir agradeço. o vídeo aqui do YouTube para que você possa assinar. Se você assistir, a gente precisa estar voltando a se reunir. Mas se você não, Lia, vamos se reunir. Por mim também é indiferente, tá? Então, se para ti é melhor, eu compartilho o vídeo. E se eu assistir, não precisa voltar a se reunir, é isso? Porque a etapa 4, essa etapa 4, na verdade, eu realizei nessa última terça-feira, dia 28. Ah, tá, entendi. Aí é o vídeo que tá gravado. Isso, isso. E aí, na quinta-feira, a gente faria o presencial. Ah, então pode ser, Lia. Se você conseguir me enviar o vídeo, que se eu não conseguir ver hoje, também amanhã é sábado, fim de semana, eu já assisto e deixo tudo pronto para a etapa 5, né? Que vai ser na quinta-feira. Isso. Mas a associação vai estar aberta, Larissa, porque acho que sexta que é o feriado, quinta não vai influenciar em nada. Não, feriado é na sexta. Vai Ah, estar então tá aberto bom. assim. Eu já vou até agendar. Você vai fazer com as meninas também na quinta? Na quinta, não, acho que na quarta, que elas preferiram o horário das 13 horas, que elas marcaram comigo, né? Mas, de repente, elas estiver por lá, a gente até aproveita, né? Se puder mostrar no teu computador um pouquinho do Trello, né, Larissa? Também, se elas Ah, estiverem por lá. sim. E também, se você for fazer com mais alguém na quinta, aí você me avisa que eu já agendo a sala de reunião para mais horários, que aí eu vou falar com eles. Tá joia, Tem que reservar antes. tá Tá bom? joia. Tá certo. Querida, obrigado. Tamo junto. Desculpa aí a demora. Falei, Larissa vai me abandonar. Já faz tempo que a gente se fala. Meu Deus. Não, Desculpa. imagina, que isso. Eu estava fazendo ganhos rápidos também, então eu estava ocupada de qualquer forma. Ah, sim.
Que bom. Foi bom, foi legal o encerramento, a Paula passou um direcionamento, foi produtivo, assim, o decorrer da consultoria, Larissa? Foi sim. Tanto a Priscila quanto a Paula deram maior atenção também. Eu gostei bastante. Bom, Larissa. E até se precisarem falar dos ganhos rápidos, eu vou até pedir, Larissa, grava um vídeo aí falando sobre a tua experiência, como foi. Pode Bom, deixar. Tá bom, Lia. obrigada, viu? Fica com Obrigada, Deus. hein? Uma boa tarde para você, um excelente final de semana, viu? Beijos para você Beijo. também. Tchau, Tchau. tchau.